porque a igreja não parou. O exército está se levantando cada vez mais e mais forte. Ele conta com você. Mas entrega o seu caminho para Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer. É que você tenha um chamado e que você é escolhido e não deixa ninguém falar o contrário disso. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Pode se assentar, vamos orar? Pai amado, Pai querido Deus, nesse momento nós nos colocamos diante da sua presença, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos, Deus, a nossa condição diante do Senhor. Ó Deus, então nós queremos nos quebrantar diante do Senhor nesse momento. Te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Ó Deus, reconhecendo que nós somos apenas servos, Senhor Jesus, e de nós mesmos. Ó Deus, nós não temos nada que ensinar ou falar. Senhor Jesus, fale conosco, Senhor, Deus, nessa noite. Ó Deus, não fale aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Da sua voz, Senhor Jesus, da sua palavra. Ó Deus, Senhor Jesus, eu estou aqui como serva diante da sua presença. Ó Deus, para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para iniciar, eu vou contar para vocês um breve testemunho. Vocês sabem que ano passado aconteceu de todos terem que ficar em casa, né, por conta do Covid. E quem não sabe, eu trabalho em escola. E todas as escolas tiveram que fechar. E eu fiquei 5 meses em casa. 5 meses em casa. Recebendo, mas em casa. E diante daquela situação, eu fiquei preocupada, porque a gente fica preocupada, né? Como que será o dia de amanhã? Como que vai ser o ano que vem? Será que vai ter alunos o suficiente para ficar com todo mundo ou não? Então era algo que preocupava o meu coração. Mas eu descansei no Senhor e confiei que Ele iria cuidar de mim, confiando em Deus. E quando foi mais ou menos em outubro, a minha diretora me liga e fala assim: olha, a escola vai retornar. Você quer voltar? Eu falei: amém. Glória a Deus, né? Vou voltar em nome de Jesus. E quando eu cheguei na escola, só tinha 2, ou melhor, só tinha 3 estagiárias que ficaram. Eu não estou falando isso para me engrandecer, mas para exaltar o nome do Senhor, amém? E tinha 3 estagiárias, de 15, ficaram 3. Somente 3. E eu fui uma das 3 que ficaram, amém? E naquele momento eu glorifiquei ao Senhor, eu falei: Deus, o Senhor é fiel, porque o Senhor cuidou de mim em cada detalhe. E às vezes a gente pensa que, muitas das vezes, eu não sei se alguém perdeu um emprego aqui nesse tempo, mas eu sei de uma coisa,
Eu sei que o Senhor, Ele cuida de você. Independente daquilo que tenha acontecido, o Senhor é aquele que cuida de você. Se muitas das vezes as portas se fecharam, é porque uma maior está vindo por aí, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Voltando aqui, em Mateus capítulo 18, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento nessa noite. Nós vivemos em um mundo caído, onde nada é perfeito. Famílias não são perfeitas, relacionamentos não são perfeitos, serviços não são perfeitos, igrejas não são perfeitas, lares não são perfeitos. E nós precisamos saber lidar com tudo isso. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Embora o Senhor tenha nos alcançado, a graça do Senhor tenha nos alcançado, ainda nós somos imperfeitos e precisamos da graça do Senhor. E nós precisamos lidar com algo nas nossas vidas, quando nós estamos nos relacionando. Com o quê? Uma vez ou outra, mais tarde, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar lidar com o perdão. Uma hora você vai ser o ofensor. Outra hora você vai ser o ofendido. E vice-versa. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que saber lidar com o perdão. Ou pedir perdão ou perdoar. Aqui em Mateus capítulo 18, ele fala sobre várias coisas. Primeiramente, os discípulos, eles chegam a Jesus e dizem: Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele chama uma criança e coloca essa criança na frente daqueles discípulos e diz assim: quem se parecer com essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Os discípulos, eles estavam falando sobre autopromoção, mas no capítulo 17, Jesus estava falando sobre autonegação. E o texto continua. Logo depois, quando ele ensina os seus discípulos sobre a humildade, que nós devemos ser que nem uma criança diante do Senhor, ele fala sobre não ser motivo, não ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. E ele diz assim: cuidado com os escândalos. Eles são inevitáveis. Eles são inevitáveis, mas cuidado para que você não seja um motivo de escândalo na vida do seu irmão. E depois ele continua falando sobre a ovelha perdida. 99 estava ali no pasto, uma se perdeu. E a palavra diz que o pastor foi buscar essa única ovelha, mostrando a importância que cada ovelha tem para o seu Deus. E depois ele fala sobre como o irmão, ele deve lidar quando o outro irmão o ofende. No capítulo 12, ou melhor, no capítulo 15, se um irmão te ofende, como você deve reagir a isso? E a palavra diz que você deve ir até o seu irmão, entre você e ele só. E eu aprendo uma coisa aqui: quando alguém peca contra você, você não deve fazer alarde, você não deve contar para muitas pessoas, para várias pessoas, ou ficar remoendo isso no seu coração, mas você tem que chegar na pessoa que te ofendeu. E com ela você vai conversar. E naquele momento, o texto fala que você tem que chegar até essa pessoa que te ofende e confrontar esse irmão. Se esse irmão te ouvir, você ganhou esse irmão. Porém, se esse irmão não te ouvir, você chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir essas 2 testemunhas, você leva diante a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considere-o como publicano.
e como um ímpio na presença do Senhor. Passando tudo isso, quando ele fala de um irmão que não se arrependeu, Pedro ele faz uma pergunta a Jesus. E ele fala assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Os judeus falavam que até 3 vezes você era obrigado a perdoar. Passando de 3 vezes você era desobrigado. Pedro colocou um número maior. Até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus responde dizendo assim: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quantos? 490. Jesus aqui, quando ele diz 70 vezes 7, ele não estava querendo colocar uma quantidade limitada. Olha, até 490 você perdoa. Passando disso, você está desobrigado. Não. Jesus estava querendo ensinar a eles que o perdão deve ser ilimitado. Perdoe sem limites. Foi isso que Jesus quis ensinar. E é isso que ele ensina a mim e a você. Perdoe sem limites. Eu já vi várias pessoas dizendo assim: comigo só pode pisar no meu calo uma vez. Se pisar 2 vezes no meu calo, eu não perdoo mais não. Comigo é só uma vez. Isso eu não perdoo. Mas em Colossenses capítulo... Só vou achar aqui. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. O exemplo aqui é Cristo. O modelo de perdão que nós devemos seguir é o próprio Cristo Jesus. Assim como Cristo nos perdoou, assim nós devemos entregar o perdão. Eu fico pensando, imagina se Cristo, ele dissesse assim para nós: eu te perdoo dessa vez, mas da próxima vez não tem mais chance para você. Da próxima vez, o nosso relacionamento está quebrado. A nossa aliança está quebrada. Mas muitas das vezes é isso que nós fazemos com o nosso irmão. Jesus, ele nos perdoa ilimitavelmente. Quantas das vezes nós pecamos contra Deus no dia? Uma vez não, são várias vezes. Em pensamento, em ações, em reações, no falar, no pensar, no agir, nas nossas atitudes. Nós pecamos contra Deus frequentemente. Diariamente, nós precisamos ir até o Senhor e pedir perdão, muitas das vezes, pelo mesmo erro. E o que o Senhor faz a nós? Ele oferece o perdão, um perdão ilimitado. E é isso que nós devemos oferecer ao nosso irmão. Quem não perdoa, quem decide não perdoar, é uma pessoa que abre as portas da amargura no seu próprio coração. A amargura é um sentimento muito perigoso. O que é a amargura? Quando eu olho para a amargura, eu estava lendo um livro e falou sobre isso. Eu achei esse exemplo bem legal, que fala que se amargurar é você cultivar a ofensa no solo do seu coração. Alguém te ofende, alguém peca contra você, alguém pega uma semente, a semente da ofensa, e lança no solo do seu coração. Você tem duas escolhas. Ou você pega essa semente e arranca essa semente com o perdão, ou você cultiva essa semente. Você pega, prepara o solo, aduba, coloca água e deixa a semente crescer. Crescer, 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 até virar um ressentimento e uma amargura. A palavra diz em Efésios capítulo 4,
que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, você não pode deixar o dia passar, a tarde chegar, o sol se pôr e a ira está aqui, ó, no seu coração. Ira enraizada, ira não tratada, ira prolongada é a amargura. E a palavra diz, logo no versículo depois, fala assim, e não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando nós não tratamos a nossa ira, quando nós nos amarguramos, nós estamos dando lugar ao diabo. Satanás ama cristãos ofendidos. Satanás ama uma família amargurada. Porque ele sabe que famílias desunidas, famílias onde não há harmonia no lar, onde não há paz no lar, onde não há alegria no lar, onde há brigas e brigas e brigas, é fruto de um coração amargurado. Ele sabe que uma igreja dividida é fruto de um coração amargurado. Ele sabe que o ambiente de serviço conturbado, aonde nós lançamos farpas, é fruto de um coração amargurado. Ele sabe que o resultado de divórcios é fruto de um coração amargurado. E eu vi um exemplo que eu achei bem interessante de uma moça. Ela foi conversar com o seu pastor e ela chegou com uma sacolinha na mão, cheio de coisas ali dentro. Eu acho que quando eu falar vocês não vão acreditar. Ela pegou aquela sacolinha e ela foi ao seu pastor e falou: ó, pastor, aqui está o meu problema. E colocou a sacolinha na mesa do pastor. E quando o pastor abriu aquela sacolinha, ele viu vários papéis, muitos papéis. E o que tinha nesses papéis? Ofensas. Anos e anos de pecados que o seu esposo tinha cometido contra ela. Então, toda vez que o seu esposo pecava contra ela, ela escrevia no papel e colocava naquela sacolinha. Colocava. E o pastor, quando abriu aquela sacolinha e viu tudo aquilo que ela anotou, o pastor olhou para ela e falou assim: nossa, eu nunca conheci uma mulher tão amargurada como você. Nunca conheci uma mulher tão amargurada como você. Porque a amargura, ela tem essa disposição de ficar guardando as ofensas dentro do solo do coração. Guardando. E o que eu acho interessante nessa moça é que ela pegou e disse assim: esse aqui é o meu problema. Como se a justificativa dela estar amargurada era o seu esposo. E muitas das vezes nós fazemos isso. Eu estou amargurada, eu estou ressentida por conta daquela pessoa. Porque aquela pessoa fez isso para mim. Porque o fulano falou aquilo. Porque o ciclano disse aquilo. E muitas das vezes nós transferimos uma responsabilidade que era nossa. Nós não podemos justificar o nosso ressentimento por conta dos erros das pessoas. Você não tem o controle daquilo que as pessoas vão fazer para você. Você não tem esse controle. Mas você tem o controle de como você vai reagir diante daquilo que as pessoas fazem para você. E o texto, ele continua dizendo. Então, Jesus, ele coloca para Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você tem que oferecer um perdão ilimitado. Toda vez que o seu irmão chegar a você e clamar por perdão arrependido, você tem que perdoar.
C.S. Lewis, ele fala uma frase que eu acho bastante interessante. Ele fala assim, é fácil falar sobre perdão, até você ter que perdoar. É fácil você ensinar sobre perdão até que você seja vítima. Perdoar não é fácil, mas perdoar é coisa de cristão. Você consegue perdoar porque você foi perdoado em Cristo Jesus. E nós vamos falar sobre isso. O que te leva a perdoar é o perdão que foi oferecido sobre você. Cristo te perdoou de uma dívida impagável. E por conta disso você tem todas as condições de oferecer o perdão a seu irmão. Então Jesus, ele continua colocando uma parábola para ilustrar aquilo que ele estava ensinando a Pedro. E ele fala assim, Pedro, um dia um senhor muito rico, abastado, ele foi prestar contas a seus servos. Um servo lhe devia muito dinheiro. Um servo lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma quantidade muito grande. Um talento significa 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. 10.000 talentos significa 350.000 talentos de ouro. Ou melhor, 350.000 quilos de ouro. Que equivale mais ou menos a 150.000 anos trabalhados. Seria possível quitar essa dívida? Trabalhar 150.000 anos para quitar essa dívida? Ninguém vive 150.000 anos. É impossível. E era essa a dívida que esse servo tinha que pagar. E a palavra diz que o senhor rico chamou esse servo e falou assim, paga aquilo que você me deve. E a palavra diz que aquele servo, ele se ajoelhou e disse, Senhor, eu não tenho com o que pagar. Aí o seu senhor olhou para ele e disse assim, então vende a sua família, vende a sua esposa, vende os seus filhos, vende as suas propriedades, vende tudo que você tem e paga a dívida. E a palavra diz que aquele servo, ele se prostrou diante daquele senhor e disse, Senhor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E a palavra diz que aquele senhor, ele teve compaixão daquele servo. Que ele disse assim, vá, eu perdoo toda a sua dívida. Pode ir em paz, você está perdoado. E a palavra diz que aquele senhor, que aquele servo, ele sai da presença daquele senhor perdoado, alegre, feliz. Mas quando ele estava andando no caminho, ele viu o seu conservo, que estava lhe devendo. E a palavra diz que esse conservo estava lhe devendo 100 denários. Um denário equivale a um dia trabalhado. 100 denários equivale a 100 dias trabalhados. Que dá mais ou menos uns 3.000. Essa dívida era uma dívida que dava para pagar. E a palavra diz que aquele servo pegou o seu conservo e diz, paga o que você me deve. E nós vemos o mesmo discurso. Aquele servo se ajoelhou e falou assim, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E a palavra diz que aquele servo que foi perdoado, olhou para ele e falou assim, não. E prendeu o seu conservo na prisão. Ele não agiu da mesma forma que ele foi tratado. Ele foi mau. Ele foi ingrato. E a palavra diz que os seus amigos, os outros servos que estavam ali olhando o que estava acontecendo, chamou o seu senhor. E falou, ó, você pagou, você perdoou a dívida daquele servo, mas o seu conservo lhe devia uma quantidade bem menor e ele não quis perdoar. E a palavra diz que aquele senhor, ele ficou irado. E assim como o Senhor, ele fica conosco quando nós não perdoamos o nosso irmão. Ele fica irado. E ele olhou para aquele servo que não perdoou e disse assim, você é um servo mau e ingrato.
Eu perdoei a sua dívida. Uma dívida que era impagável, que você não tinha condições de pagar. E você não foi misericordioso com seu irmão, que era uma dívida bem menor. Você é um servo ingrato, você é um servo mau. E a palavra diz que aquele senhor, ele pega aquele servo que não perdoou e o lança na prisão. E ele fala assim, ó, você não vai sair daí até pagar o último centavo. Agora, qual era a dívida daquele servo que não perdoou? A dívida daquele servo que não perdoou era perdoar o seu conservo. Porque o Senhor já havia perdoado ele. Aquela dívida grande já foi paga. Não tinha nem que voltar. A dívida daquele servo era perdoar o seu conservo. E a palavra diz que, continuando, aquele senhor lança aquele servo mau e ingrato na prisão. E diz assim, ó, você vai ficar aí até pagar o último centavo. Ou seja, perdoar o seu ofensor. E você vai ficar aí com os verdugos. Verdugos, ele traz a ideia de tormento. Você vai ficar aí passando tormento, porque é isso que a mágoa nos gera, tormento. A falta de perdão tormenta a nossa alma. A falta de perdão gera em nós ansiedade, gera em nós tormento. Muitas pessoas que estão passando por depressão, não é por causa de química do organismo, não. É porque não sabe perdoar. Você vai conversar com alguém toda depressiva, amargurada, triste, que vive chorando, e você senta e pergunta, o que houve? Fizeram isso comigo lá atrás. Aconteceu isso comigo lá atrás. São problemas e problemas não tratados. Foi o perdão que não foi dado. E muitas das vezes nós vemos pessoas sofrendo e até mesmo tirando a sua própria vida por conta da falta de perdão. A medicina fala que muitas das vezes as doenças são geradas no nosso corpo não porque nós não comemos bem, não porque nós não fazemos exercício, mas porque nós vivemos amargurados. Mas porque nós não tratamos os nossos problemas, mas porque nós não perdoamos. E o Senhor, Ele nos ensina a olhar para o seu perdão. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa miséria diante do Senhor, e o quanto nós fomos perdoados, isso nos dá força para que nós venhamos a perdoar aquele que nos ofende. Você entende o quanto você foi perdoado? Porque muitas das vezes nós nos achamos bons demais. Porque muitas das vezes nós pensamos que, nossa, Cristo morreu naquela cruz, mas eu não fiz. Eu não tive muita participação naquilo que Cristo sofreu. Eu não pequei tanto assim contra Ele. Nós ofendemos a Deus todos os dias. No nosso falar, no nosso pensar, nas nossas ações. Todos os dias nós pecamos contra Deus. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos. Nós nunca conseguiríamos satisfazer a justiça de Deus. A lei fala que aquele que é justo tem que cumprir todos os mandamentos. E se errar em um, errou. Pecou em todos, transgrediu a todos. Nós tínhamos uma dívida impagável, nós não conseguiríamos pagar essa dívida. E a palavra diz que o Senhor agiu de compaixão conosco. E é assim que o Senhor deseja que nós façamos com o nosso irmão. Você não pode ter mágoa, feridas no seu coração, escondidas aí.
Porque Satanás ele pode usar toda essa situação para trazer tormento no seu lar, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você precisa tratar aquilo que não está resolvido no seu coração. Muitas das vezes nós somos ingratos, nós somos malvados. É assim que nós somos quando nós não perdoamos. Você foi perdoado. E você deve fazer a mesma coisa com o seu irmão. Mas, Veridiana, como eu devo perdoar? Como que uma pessoa, ela perdoa alguém? Entendendo de fato o perdão que foi derramado sobre a vida dela. É isso. Não tem mais história. É você entendendo que o Senhor lhe perdoou de uma dívida impagável. É exatamente isso. Um dia, acho que foi o Leandro que me contou esse exemplo de uma mulher que ela foi conversar com o seu pastor. Não sei se era o pastor, se era conselheiro, não sei. Mas ela foi conversar. E o seu esposo tinha cometido um adultério contra ela. E ela não estava conseguindo perdoar. Ela estava destruída, completamente destruída. E aquele sofrimento estava tão grande que começou a surgir caroço no corpo dela inteirinho. Caroço. Caroço. Pela mágoa que ela estava no coração. E o seu conselheiro sempre chegava para ela e falava assim: você tem que perdoar. O Senhor te deu todas as possibilidades, tudo para que você ofereça o perdão. E o Senhor foi trabalhando no coração dessa moça, que chegou um momento que ela falou assim: eu perdoo. E a palavra diz que aqueles caroços começou a sair tudo do corpo dela. Tudo. Ela ficou completamente sarada. Porque ela ofereceu o perdão. E não perdoar o nosso irmão gera muitas consequências. Primeiramente, que o seu relacionamento com Deus é completamente comprometido. A palavra diz aqui, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração os seus irmãos. Quando nós não perdoamos, o Senhor retém a sua graça. Quando nós não perdoamos, o Senhor retém o seu perdão. Quando nós não perdoamos, o Senhor retém a sua misericórdia. A palavra diz que quando nós formos orar, nós precisamos nos ajoelhar. E se tivermos alguma queixa, perdoe. Aí depois você chega para o Senhor e fala: Deus, me perdoa. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, o Senhor não nos perdoa. E olha que grave isso. Olha que grave você chegar aos pés do Senhor e você clamar por perdão e você saber que você não será perdoado. Porque você tem coisas a serem resolvidas. A palavra também diz que quando nós formos entregar a oferta no altar do Senhor, e se nós nos lembrarmos de que o nosso irmão tem algo contra nós, nós precisamos pegar a oferta, colocar no bolso, resolver aquele problema e depois voltar e ofertar. Quando nós não perdoamos, o Senhor não ouve o nosso culto, o Senhor não atende o nosso culto a Ele, a nossa oferta. Nós estamos impossibilitados de cultuar ao Senhor, de ofertar ao Senhor, de orar ao Senhor, de levantar as mãos para o alto, de adorar ao Senhor. Você está completamente impossibilitado. E ainda mais, o Senhor não ouve as suas orações.
você clama por misericórdia, você clama por sustento, você clama por proteção, você clama por graça, você clama e o Senhor, Ele não te ouve, porque você não perdoa o seu irmão. Olha que tristeza, olha que tormento. O seu relacionamento com o Senhor é completamente comprometido quando você não oferece o perdão ao seu irmão. Não tem como você andar bem com o Senhor se você não estiver bem com o seu próximo. Tem gente que diz assim, eu estou bem com o Senhor. Eu oro, mas com ele ali, não gosto não. Não tem como. Não tem como você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você está olhando. Se você não consegue amar e se relacionar com o seu irmão que você não está olhando, que você está olhando, que você está desfrutando de uma comunhão com ele. E quando eu olho para 1 João, ele fala muito sobre como você tem a convicção de que você é salvo ou não. E uma das coisas que coloca sinais de uma pessoa salva é que ela desfruta de comunhão com seu irmão. Fala sobre a verdade, ele não vive pecando, ele não mente, ele fala a verdade, ele anda na luz e ele desfruta de uma comunhão com seu irmão. Se você não quer perdoar, desconfie da sua salvação com o Senhor. Se você não quer oferecer o seu perdão, desconfie de que verdadeiramente o Senhor te alcançou. Porque aquele que perdoa, ele foi perdoado. E a palavra, nós vamos prosseguir aqui. E como nós devemos perdoar o nosso irmão? Nós perdoamos o nosso irmão. Nós precisamos primeiramente entender que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma ação. Você primeiramente dá o primeiro passo, tendo a disposição de perdoar. Não importa como eu esteja me sentindo. Eu posso estar me sentindo amargurada, triste, magoada, mas eu decido dar o primeiro passo de perdoar. O perdão começa com a ação, com a vontade da ação. Você decide perdoar aquela pessoa independente de como você esteja se sentindo. Eu posso estar me sentindo a pior das pessoas, mas eu decido retribuir o mal com o bem. Eu posso estar me sentindo a pior das pessoas, mas eu não vou falar dessa pessoa para as outras pessoas. Eu não vou comentar sobre o erro dela para as outras pessoas. Eu posso estar me sentindo o mais miserável, mas eu não vou ficar remoendo o erro daquela pessoa. E nem vou deixar que o erro dela seja uma barreira e um impedimento entre eu e entre ela. Muitas das vezes as pessoas esperam estar bem nos seus sentimentos, os sentimentos acalmarem. Aí fica aquele tempo sem conversar, sabe? Uma semana sem falar, porque esperou aquele sentimento acalmar. Mas a palavra diz que o perdão ele deve ser oferecido quanto mais rápido. Nós não devemos esperar os nossos sentimentos acalmarem para que eu possa vir a dar o primeiro passo de perdoar. Embora eu esteja me sentindo magoada, eu decido retribuir o mal com o bem. Eu decido amar, eu decido cuidar daquela pessoa, eu decido orar por aquela pessoa, eu decido falar com amor, com bondade, com graça. Eu decido não trazer à tona os erros daquela pessoa. E os sentimentos vão caminhar nesse sentido também. Os sentimentos vão ir junto. A partir do momento que você reage de forma que glorifica ao Senhor, os seus sentimentos vão mudar. Aí você verdadeiramente vai ver, nossa, realmente, o perdão não é o sentimento, o perdão é uma decisão.
eu decido oferecer o perdão. E nós precisamos entender que o perdão também é uma promessa. Quando o Senhor nos perdoa, Ele diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Jesus está dizendo: eu não vou ficar remoendo os seus pecados, nem vou trazer à tona aquilo que você fez. Eu te perdoo. Quando nós perdoamos o nosso irmão, nós precisamos fazer uma promessa a ele. Ei, Leandro, eu não vou mais trazer à tona os seus erros, aquilo que você fez lá atrás. Não que ele tenha feito algo grave, tá, gente? É só um exemplo. Eu não vou ficar remoendo os seus erros no meu coração. Eu não vou ficar falando para as outras pessoas do seu erro. E nem vou deixar que o seu erro seja um impedimento e uma barreira entre eu e você. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um exemplo. A palavra diz que quando ele foi crucificado, ele estava lá. E a palavra fala que diante daquele sofrimento, os seus acusadores todos ali, perto dele, o crucificando. E Jesus olha para cima e diz assim: Deus, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele estava defendendo aquelas pessoas. Deus, perdoe essas vidas aqui. Ele estava intercedendo, perdoe, elas não sabem o que fazem. Ele estava atenuando, amenizando a culpa daquelas pessoas diante de Deus. Perdoa, Deus. Eles não sabem o que fazem. E eu vejo isso também em Estevão, quando ele foi apedrejado, e a palavra diz que ele estava sofrendo, ele olhou para o alto, e ele diz assim: Senhor, perdoa essas pessoas, eles também não sabem o que fazem. Olha que atitude de amor. Vejo também José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. A palavra fala que os seus irmãos o pegaram e o venderam. E a Bíblia diz que Josué, ele se tornou governador, ele teve filhos, se casou, teve filhos. E a palavra diz que o primeiro filho ele colocou Manassés, que foi: o Senhor me fez esquecer da casa de meu pai. Toda vez que José olhava para Manassés, ele dizia assim: eu perdoei. Eu acredito que toda vez que José olhava para Manassés, ele pensava assim: eu perdoei. Eu perdoei. Eu perdoei. E não ficou apenas na palavra, não. A palavra diz que passou anos e anos e os seus irmãos foram até José. E o que ele fez? A palavra diz que ele ofereceu o perdão. Ele não apenas ofereceu o perdão, mas ele colocou os seus irmãos numa terra, numa das melhores terras do Egito. Ele agiu com bondade, com graça. E eu vejo aqui, o perdão não apenas na falácia, mas o perdão no agir, no comportamento. Não basta a gente falar que perdoa, mas não consegue conversar com a pessoa. Não basta a gente falar que perdoa, mas não quer saber de olhar na cara daquela pessoa. Não basta apenas falar que perdoa, mas não consegue andar em amor. José, ele não apenas dizia, mas José, ele tinha decisões que caminhavam para o perdão. É o que nós devemos fazer. Eu vou finalizar. Retribua o mal com o bem. É o primeiro passo que você deve fazer quando alguém te ofende. Como você vence o mal? Você vence o mal com o bem. Como você vence o mal? Você vence o mal retribuindo com o bem. E como você perde essa batalha? Você perde essa batalha quando você retribui o mal com o mal. Você perde essa batalha quando você responde à ofensa na mesma medida.
Você perde essa batalha quando você se vinga do seu irmão. Você perde essa batalha quando você responde de forma grosseira. Quando você responde de forma áspera. Quando você não honra aqueles que estão ao seu redor. E não apenas quando você não faz, mas quando você deixa de fazer. Quando você não ama, quando você não faz o bem, quando você não age com amor. Você vence o mal praticando o bem. E a palavra diz que nós não somos juízes. A palavra diz que há um só juiz e legislador. Aquele que conhece todas as coisas e que julga de forma reta. Se alguém pecou contra ti, não queira agir na força do seu próprio braço. Entrega essa situação nas mãos daquele que julga retamente. Porque ele vai operar a seu favor. Essa coroa é de Jesus. Às vezes a gente quer tirar a coroa de Jesus e falar assim, não, deixa a coroa aqui que eu resolvo. Deixa que eu vou lá e eu resolvo. Não, essa coroa é de Jesus. Ele é o justo juiz. E é Ele que vai agir no seu tempo, da forma dele, do jeito dele, a seu favor. Nosso Deus, Ele não é um Deus que é mau, Ele não é um Deus omisso, Ele não é um Deus passivo que vê o mal, vê os seus filhos sofrer e fica por isso mesmo. O seu Deus, Ele peleja por você, mas Ele peleja, não você. Amém? Que nós venhamos a entender a graça do Senhor que foi derramada sobre nós. Que nós venhamos entender o quão perdoados nós fomos e o quão misericordioso é o Senhor conosco. Irmãos, medite no Evangelho todos os dias. Medite, medite, medite. Porque a partir do momento que você meditar, você não vai ter dificuldade. Não é que você não terá nenhuma dificuldade, mas será mais fácil de você oferecer o perdão. Porque você entendeu que você é um miserável. E que a sua dívida era uma dívida impagável. E que tamanha graça foi estendida sobre você. Quem é você? Quem sou eu para não oferecer o perdão àqueles que nos ofendem? Quem sou eu? Quem é você para querer retribuir na mesma moeda? Quem sou eu? Quem é você para querer responder com ira? Com vingança? Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos nada. Nós não somos nada. A palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E eu vou terminar aqui. Trapo de imundícia. Antes, o leproso, quem tem lepra, a lepra é uma doença que gera várias feridas e úlceras no corpo. E expele vários pus. E sangue. Naquela época, uma pessoa com lepra, ela era cobrida com lençol. Eles cobriam aquela pessoa com lençol para atenuar aquelas feridas. E depois de 2 semanas, eles tiravam aquele lençol. E quando eles tiravam aquele lençol, estava cheio de sangue, de pus, de carne podre e de sangue naquele lençol. Esse é o trapo de imundícia. A palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É como esse lençol, cheio de sangue, cheio de pus, cheio de carne podre. A nossa justiça, os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso pensar, as nossas ações, é como trapo de imundícia. Você está na mesma condição daquele que te ofende. Na mesma. Ofereça o perdão. Ame em nome de Jesus. Porque você foi fruto de uma graça tremenda e de uma misericórdia tremenda. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Foi algo um pouco mais instrução, né? Não foi... Mas, amém. Vamos orar em nome de Jesus? Pode se colocar de pé?
Pai amado, Pai querido Deus, irmãos, fechem os seus olhos nesse momento, que você possa vir a lembrar se você tem algo contra o seu irmão. A palavra diz que nós devemos ir ao nosso irmão quando nós o ofendemos e quando nós somos os ofensores. Então, se você ofendeu o seu irmão, vá até ele. Se você foi o ofendido, vá até ele. Busque o perdão. Não importa aonde essa pessoa esteja, busque a paz. Busque se reconciliar com essa pessoa. O quanto mais rápido. Chega a essa pessoa e clame por reconciliação, por paz, por graça. Porque a partir do momento que você faz isso, um peso sobre você, um peso sobre os seus ombros, eles caem ao chão. E você é completamente livre, totalmente livre na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós nos colocamos diante da sua presença. Entendemos, Senhor Jesus, que somos pecadores. Ó Deus, e que nós carecemos da sua graça totalmente. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nós fomos alvo de um perdão, Senhor Jesus, imensurável. Nós reconhecemos as nossas misérias. Nós reconhecemos as nossas faltas. Nós reconhecemos o quão pecadores nós somos. Nós reconhecemos também que muitas das vezes nós ficamos ofendidos com o nosso irmão. Ou que muitas das vezes nós somos os ofensores. Mas Deus, nesse momento nós queremos nos humilhar diante da sua presença. Reconhecendo que se nós não buscarmos a reconciliação e a paz uns com os outros, se nós não buscarmos com diligência, com empenho, ó Deus, com dedicação, a paz uns com os outros, isso interfere completamente o nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, então nós queremos nos humilhar diante da sua presença e buscar, Senhor Jesus, a paz que o Senhor nos ensina. Buscar, Senhor Jesus, a reconciliação que o Senhor nos ensina. Ajude-nos, Senhor Jesus, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a agir como aqueles que verdadeiramente foram perdoados. Senhor Jesus, nós clamamos em nome de Jesus, dê forças a essas vidas, para que elas possam vir a andar em santidade, a andar, Senhor Jesus, em comunhão, a andar, Senhor Jesus, em união, a andar, Senhor Jesus, amando uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Ajude essas pessoas a negar o seu próprio eu. Se possível, Senhor Jesus, crucificar a sua própria carne, Senhor Jesus. Que elas reduzam, Senhor Jesus, que nós reduzamos o nosso eu lá embaixo. E que nós venhamos a reagir, a agir de forma que glorifica ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que a união esteja em nosso meio. Que a paz esteja dentro do nosso lar. Ó Deus, que a alegria, Senhor Jesus, de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. E que o perdão do Senhor, a graça do Senhor, Deus, seja cada vez mais claro nesses corações. Para que eles venham a oferecer o perdão que foi entregue a eles. É o que nós clamamos, Senhor Jesus. Te bendizemos, te glorificamos, porque mais uma vez o Senhor nos ensinou. Agora nos ajude a viver a tua palavra, Senhor Jesus, e a praticar os teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero
agradecer pela oportunidade. Obrigada, amém? Deus abençoe vocês. O Tiago, a Bianca e a Viridiana, a partir de hoje, estão proibidos de subir no altar. Cara, até na oferta nós apanhamos hoje. Na hora da oferta. Tô brincando, mas... né? Nossa Deus, cara. Apanhamos até na hora da oferta, né? O Tiago veio, só deu uma paulada. E tudo que ele falou, eu tava falando com o Leandro antes de começar o culto, né? Cheguei no Leandro, falei, nossa, Leandro, eu vou falar isso. A hora que ele falou, eu falei, nem vou precisar subir lá em cima e falar. E a Bianca foi na oferta, tome paulada. A Viridiana sobe e daí, ela falou, não, vamos finalizar. Desceu a madeira, só que com direção, né? Nós fomos instruídos, foi um culto de instrução. Como eu falo, né? Como a Bíblia diz, né? Que nós temos que entender que quando nós viemos para cá, para esse ambiente, não só esse culto, as igrejas, onde nós fomos prestar um culto racional ao Senhor, é para Ele. Se nós servimos na portaria, se nós tocamos, se nós limpamos o banheiro, se nós apertamos ali a live, mexemos na mesa de som, é para Ele. O culto é para Ele. Nós precisamos entender isso. Mas só que mesmo assim, Ele quer nos orientar, nos dar direção para uma vida melhor, para umas atitudes certas na nossa vida. Que você possa guardar esse culto no seu coração e tomar a direção certa da sua vida, em nome de Jesus. Amém? É de alguém essa garrafa aqui? Deixar no meu carro, já faz uns dias já. É um mês, né? Tá lá, nós procuro para um monte de gente. Eu falei, hoje eu vou. É da Viridiana? Em nome de Jesus, eu perguntei para tanta gente quem quer essa garrafa. Por favor, dê para ela depois. Falei, não, hoje eu vou apresentar no culto. A garrafa. Amém? Sexta-feira que vem é o nosso sub-16, tá? O nosso culto de adolescente. Em nome de Jesus, fique atento às nossas agendas. Tá aí, lá, o culto de adolescente de 11 a 16 anos. Sexta-feira, a partir das 19h30 até no máximo 8h30, 8h40 ali, nós vamos estar fazendo o culto. Beleza? Então venha participar. Nós tivemos o primeiro mês passado, foi forte demais, foi muito bacana mesmo, foi muito bacana, foi bem feio, né? Foi bem bacana mesmo. Então não deixe de convidar alguém, não deixe de vir, tá? Se você é dessa faixa, se você conhece alguém nessa faixa etária de idade, por favor, convide, traga ele na sexta-feira. Mas se você tem mais de 16, cara, traga e vai embora para sua casa e depois vem buscar, tá bom? Porque a gente não tá fazendo acima de 16 anos, é só até 16, de 11 a 16. É um trabalho específico para essa idade, em nome de Jesus. E provavelmente o tema do culto sexta-feira vai ser mídias sociais. Então, cara, vai ser bem bacana. E não deixe de vir, não deixe de participar e não deixe de trazer alguém, convidar alguém em nome de Jesus. Amém? Amém? E amanhã, culto às 19 horas da noite e às 10 da manhã, culto da família. E amanhã vamos estar tendo a transferência de algumas crianças para adolescente, né? No culto de manhã e no culto à noite. Venha participar, prestigiar, vai ser bem gostoso, bem tremendo. De algumas crianças que estão saindo da escolinha, entrando para a adolescência, né? Já completando ali os seus 12 anos, e começar a engrenar no trabalho de adolescente. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pastor, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Pastor, tranquilo? Vamos nessa então. Poderoso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor se fez presente nesse lugar, Senhor. Oh Deus, hoje nós fomos orientados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, através, Senhor, das vidas que aqui subiram, Senhor, e ministraram, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, abençoe a cada um, abençoe, Senhor, a Viridiana, ó Pai, dê mais ainda sabedoria, mais entendimento, mais profundidade, assim como ela é, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, e o privilégio, Senhor, de ela ser da nossa casa, de ser desse ambiente, Senhor. Oh Deus, e é um vaso que o Senhor tem lapidado, tem cuidado, Senhor, tem transformado, Senhor,
não só, Senhor, as nossas vidas, mas de toda uma geração. Senhor, uma menina preciosa, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para ela, para o futuro dela, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, para cada um que esteve aqui, que o Senhor possa guardar esta palavra no coração, que o Senhor possa guardar, Senhor, que nós possamos guardar, Senhor, essa palavra, essas instruções que nós recebemos aqui, e não, Senhor, jogá-la, lançá-la fora. Senhor, a palavra foi semeada. Senhor, cabe a nós regarmos, ó Pai, ó Deus, para colher o fruto lá na frente. Em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, um domingo, Senhor, próspero, um domingo de paz e de alegria, e que nós possamos perdoar, que nós possamos lançar perdão, Senhor, oferecer perdão, em nome de Jesus, para as nossas famílias principalmente, que são de casa, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos digam, Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite.